Como posso ter certeza de que sou salvo? Essa é uma pergunta que veio aí para nós. Nós vamos procurar responder neste vídeo. Bom, em relação a essa pergunta, certeza de salvação, na Bíblia nós temos várias evidências que apontam nessa direção. Eu vou falar de algumas, há várias dessas evidências, mas eu vou falar aqui daquelas que eu considero as principais evidências de salvação. Bom, a primeira grande evidência de salvação é a fé. A fé, ao longo do nosso Novo Testamento, nós vemos que a fé ela é aquele pré-requisito básico para a salvação. Nós vemos Jesus a todo momento falando de se arrepender e crer nele. Então essa é a primeira grande evidência, Você precisa crer em Jesus. E essa é uma fé que é uma fé inabalável na pessoa e na obra de Jesus. Quando nós cremos, a Bíblia nos fala que nós somos salvos. Nós somos salvos, como diz Efésios 2, por meio da fé. Então esse é a primeira grande evidência aí de salvação. E junto com essa fé, a segunda evidência que eu colocaria aqui é uma lealdade à pessoa de Jesus. Nós vemos isso na vida dos discípulos, aqueles verdadeiros discípulos de Jesus, eles eram leais à pessoa de Jesus, ou seja, eles estavam dispostos a ouvir o que Jesus tinha a ensinar e a viver aquilo que Jesus ensinou. Então, essa é a segunda característica que eu elencaria aqui, essa lealdade incondicional à pessoa e à obra de Jesus. A terceira grande evidência que eu gostaria de trazer é sobre o arrependimento. O arrependimento ele é condição essencial, fundamental para a salvação. Isso nós vemos já com João Batista, já antes de Jesus falando sobre a importância do arrependimento. Nós vemos Jesus no início dos evangelhos dizendo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o arrependimento ele é também a característica daquele que é salvo. E é muito importante a gente salientar essa questão do arrependimento, que o arrependimento ele não é só para a salvação, para quando nós nos convertemos a Deus, e nos arrependemos do nosso pecado. Uma vez que nós somos salvos, o arrependimento ele tem que ser uma constante na nossa vida. Então isso quer dizer que a todo momento o cristão de fato ele está se arrependendo dos pecados que ele comete. Claro, ele foi salvo dos seus pecados, mas ele ainda continua a lutar contra o pecado na sua vida. E o pecado, quando nós somos ensinados pelo Espírito, nós vamos querer nos arrependermos dele. E isso acontece num processo constante, não apenas quando somos salvos, mas o arrependimento ele deve ser uma constante em toda a vida do salvo, pelo fato de ele continuar a lutar com o pecado no seu processo de santificação. Então o arrependimento é a terceira grande evidência daquele que é salvo. Uma quarta evidência seria a presença do que Paulo fala lá em Gálatas, da luta entre a carne e o espírito. Uma vez que nós somos salvos, nós entramos nessa batalha. Aquele que não é salvo, ele não tem essa luta, porque ele vive direcionado para as coisas da sua carne. Agora o cristão é diferente. O cristão ele tem o Espírito, e uma vez que ele tem o Espírito de Deus habitando nele, ele vai necessariamente entrar nessa batalha, porque o Espírito vai estar ensinando ele as coisas de Deus, porém ainda ele tem essa natureza terrena, que ainda quer satisfazer os desejos da sua carne. Então o cristão verdadeiro ele experimenta essa batalha, entre a carne e o Espírito. Uma quinta evidência aí que nós poderíamos dizer
sobre aquele que é salvo é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, que são aquelas características, aquelas virtudes que só quem tem o Espírito de Deus pode desenvolver na sua vida, porque é algo que é construído por Deus na vida dele. Então o descrente não tem essa possibilidade, né, de ter o fruto do Espírito naquele nível que está descrito ali em Gálatas 5:22. E ali nós temos várias coisas, né? Amor, gozo, paz, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, né? Todas aquelas características que compõem ali o que nós chamamos de um fruto do Espírito. Então, essas características, elas, a partir do momento da nossa conversão, elas precisam ser observadas e elas são desenvolvidas na nossa vida através da obra do Espírito Santo. Uma outra grande evidência que nós temos de salvação são as boas obras, né? Que a Bíblia nos ensina o tempo todo sobre isso, de que aquele que é salvo, ele precisa agora começar a trilhar o caminho das boas obras, né? Lá em Tiago 2, por exemplo, vai falar para nós que a fé sem obras ela é morta. Então a fé verdadeira ela é evidenciada pelas boas obras do salvo. Então essa é mais uma evidência, né? E a última evidência que eu queria trazer, que eu acho uma evidência muito importante, ela se encontra lá em Romanos 8, versículos 5 e 6, quando Paulo ele vai falar que aqueles que são salvos, eles têm uma inclinação para as coisas do Espírito, né? E a palavra que ele usa ali, a palavra grega phronesis, né? Que na tradução ACF está como inclinação. Na NVI eles trazem, por exemplo, como uma mentalidade, que aquele que é salvo ele tem uma mentalidade do Espírito, né? E que está por trás disso? A ideia é de que aquele que se converteu, ele tem um direcionamento, a sua vida tem um direcionamento para as coisas do Espírito. Então, essa evidência é muito importante, porque salienta para nós uma questão de que gradualmente a nossa vida vai passar por um processo de mudança, né, em que a nossa vida, né, apesar de que nós lutamos com o pecado, que às vezes nos traz um pouco para trás, mas nós estamos avançando nas coisas espirituais, porque o nosso direcionamento é para as coisas do Espírito. Então essa é mais uma grande evidência na vida do salvo, né, de que a sua vida está gradualmente crescendo espiritualmente e sendo ensinado pelo Espírito Santo, esse direcionamento para as coisas de Deus, né? E cada vez mais ele vai se santificando através da obra do Espírito Santo. Bom, essas então são as evidências que eu considero assim as mais importantes. Há mais evidências na palavra de Deus, né, sobre o salvo, né, como que nós podemos ter essa certeza de salvação, mas eu acredito que essas aí já podem ajudar bastante. Dois livros que eu indicaria, né, para quem tem interesse sobre o assunto. Um deles é esse livro aqui de John Owen, que eu traduzi pela editora Trinitas, Evidências da Fé Salvífica, que é um livro muito bom nesse sentido. E um outro livro que eu indicaria também é um livro de Jonathan Edwards, que se chama A Verdadeira Obra do Espírito, tá? Então eu indico essas duas leituras aí para quem quiser entender mais sobre o assunto.